né, e tomaram uma decisão. Depois a gente verificou a torre, né? A torre tem uma condição muito diferente, né? Como ela é relativamente alta, 120 metros, os resultados do vento impactam muito. Então precisava ter muito pilar parede para contraventar o edifício e os vãos ficaram pequenos, né? E aí a gente comparou uma laje maciça de concreto armado com uma laje plana de concreto protendido. Só que a geometria da estrutura é a mesma, só está mudando o aço dentro da laje. E aí chegamos nessas taxas. Observam que a taxa é muito maior, né, da torre. Por quê? Porque eu tenho vento, eu tenho muito mais pilar parede. Então, à medida que você sobe, né, o número de pavimentos, sua taxa de concreto e aço fica muito maior, né? E aí chegamos em taxa de 35 kg por metro quadrado, né, de aço para a estrutura convencional e 24 kg por metro quadrado para a laje plana protendida. E chegamos em 3,78 kg por metro quadrado de proteção. Em relação ao concreto e forma, não mudou, porque a geometria da peça, de fato, ficou a mesma. E esse foi o resultado final. Nesse caso, pessoal, eu entendo que não há muita diferença de mão de obra entre as duas soluções. Por quê? Porque você tem um número de pilares idêntico, você tem uma forma idêntica, né? Então, entendo que nesse caso, adotar uma laje plana protendida seria mais por velocidade de execução. Por quê? Por conta do sistema de escoramento, né? Principalmente no edifício vertical de multipavimentos. Apresentamos esse case, esse estudo, ainda numa fase embrionária do projeto, um estudo preliminar. Para quê? Para o cliente tomar a decisão. Explicamos mais e no final ele decidiu pela laje plana protendida tanto na torre quanto no embasamento. E a engenharia, ela serve para otimizar recurso, para te dar direcionamento, né? E ela serve para fazer otimização estrutural. Então, muitas vezes o pessoal fala, não vou investir nesse ensaio, não vou fazer ensaio em turno de vento, não vou fazer prova de carga, não quero investir em sondagem. Pessoal, isso não é custo, isso é investimento. Quanto mais a gente investe em engenharia, menos riscos a gente corre, mais assertivo a gente consegue ficar e reduz nossos coeficientes de segurança para economizar material, né? E aqui é um case bem interessante, que a gente fez uma análise, né? É um edifício em Barueri, São Paulo, 32 pavimentos, 100 metros de altura e uma esbeltez de 5,82, que é a relação entre a altura da torre e a largura. Não é um edifício tão alto, não é um edifício esbelto, na verdade ele ficou no limite ali. A norma brasileira de ventos fala que acima de 6, essa esbeltez, você precisa fazer uma análise dinâmica mais refinada. Não é necessário fazer ensaio em tudo de vento, mas uma análise dinâmica refinada sim. E aí a gente tentou convencer o cliente, ele estava reticente, não queria, a gente bateu o pé, olha, contrata esse serviço, vê se é importante e tal. E eles aceitaram, contrataram o nosso parceiro, que é o Stolovas, um engenheiro bem renomado no Brasil, especialista em análise dinâmica. E aí ele fez todo o estudo e passou para a gente as novas cargas, né? Então a gente comparou a velocidade de vento das isopletas que tem na norma brasileira, né, com o método padrão da norma brasileira, e comparou com o resultado da análise dinâmica que ele fez, né, e mais um estudo climático. Ou seja, quando a gente está calculando um edifício, se a gente não tem um estudo climático do local, a gente adota a velocidade de vento da norma. Só que a norma ela é generalista, ela faz uma curva ampla demais, né? Mas exatamente naquele ponto da obra, qual é o vento com um tempo de recorrência de 50 anos? A norma não dá isso. Então, a gente contratou esse estudo, né, e chegamos nesses resultados. A gente aplicou a carga de vento, tanto do vento padrão de norma, como do vento que veio da consultoria, e chegamos em deslocamentos horizontais 30% menores no topo do edifício. Consequentemente, economia, né? Avaliamos, calculamos o edifício com a carga normal de vento da norma, após o ensaio, e chegamos a uma economia de 19% só em aço.
não vai mudar nada na obra, né? A estrutura vai ser eficiente, econômica, vou dormir em paz no travesseiro, né? E demos um retorno para o cliente de quase R$1 milhão de economia. Então, conclusões, né, que a gente entende. Estudos comparativos trazem inteligência de decisão e deve ser feito no início do projeto, né? Produtividade e tempo de execução precisa entrar na conta. Não é só custo de concreto, aço e forma. Tempo, mão de obra deve entrar na conta. Ganhos indiretos precisam ser contabilizados. Juntas de dilatação, liberdade de layout, redução de interferência com instalações. Tudo isso deve ser colocado no papel para se tomar uma decisão de qual solução estrutural adotar. O sistema estrutural impacta na concepção arquitetônica. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Engenharia estrutural é estratégica, ela deve entrar no embrião do projeto, se possível, na hora da criação do produto. Sistemas de escoramento em forma impactam no custo e no prazo. Pessoal, temos vários sistemas de escoramento muito mais modernos, né? Precisamos industrializar. E o sistema estrutural não é uma decisão do engenheiro estrutural, deve ser feita a várias mãos, né? Deve ser feito em conjunto com a engenharia estrutural, a arquitetura e a construtora. A engenharia está em constante evolução das nossas obras. Muito obrigado. Lucas fica aqui no palco, gente. Agora é o momento de perguntas. Eu sou suspeito para falar qualquer coisa, respeito meu sócio. Mas é um espaço agora para vocês fazerem perguntas, talvez tenham uma questão específica a respeito dos estudos comparativos, enfim. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu conversei com bastante gente e poucos me falaram o que fazem. Quem é que faz análise dinâmica, estudo de vento, ou já passou por um estudo como esse, ou já passou por um estudo de estudo de vento em alguns empreendimentos? Por favor, levanta a mão só para a gente entender. 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Realmente, a gente vê que tem muita oportunidade mesmo de ser estudado. E a gente fala isso não por questão de conforto do usuário, mas por questão mesmo de eficiência, né? de performance. Alguém tem alguma pergunta para ser feita? Então, Lucas, muito obrigado. Novamente, então, agora chamando e agradecendo também nossos patrocinadores. Nós temos a Belgo Arames, nossa patrocinadora cota ouro. A Belgo Arames, que possui atuação no segmento estratégico para o mercado, para o desenvolvimento econômico nacional, como agronegócio, setor automotivo, energia, telecomunicações, mineração, petróleo e construção civil. Conta com 7 fábricas